Queridos amigos, em todo o Brasil, continuamos estudando a Lei de Crimes Hediondos. Estamos na parte final, parte 4 do estudo da Lei 8.072 de 90. E eu digo para você que não há necessidade de estudar todos os artigos da Lei 8.072. Alguns deles são artigos que apenas revogaram normas do Código Penal, e se você tem o Código Penal atualizado, o seu código já contempla essas alterações. Então vamos estudar somente aqueles artigos que costumeiramente caem em prova e que estão na Lei 8.072 de 90. Vamos então passar a análise do artigo 2º, parágrafo 1º da Lei de Crimes Hediondos, que diz o seguinte: a pena por crime previsto neste artigo será cumprida inicialmente em regime fechado. Então esse artigo 2º, parágrafo 1º, sempre foi objeto de muita polêmica. Ele prevê a obrigatoriedade do regime inicial fechado em crimes hediondos e equiparados. Ultimamente, desde o ano de 2012, em julgados reiterados, o STF vem declarando inconstitucional esse dispositivo, entendendo que existe violação ao princípio da individualização da pena. Então, de início, vamos anotar no nosso caderno o entendimento do Supremo Tribunal Federal a respeito da questão. É inconstitucional a obrigatoriedade do regime inicial fechado, para o cumprimento da pena, em crimes hediondos e equiparados. Então é inconstitucional a obrigatoriedade do regime inicial fechado para o cumprimento da pena em crimes hediondos e equiparados, segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Diz o Supremo: a norma viola o princípio da individualização da pena. Inclusive, vamos acompanhar na tela comigo um precedente do STF no HC 111.840 para a gente entender o porquê deste entendimento do Supremo Tribunal Federal. Lei 8.072 de 90 e regime inicial de cumprimento de pena. É inconstitucional o parágrafo 1º do artigo 2º da Lei 8.072 de 90. Artigo 2º. Os crimes hediondos, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo são insuscetíveis de, parágrafo 1º, a pena por crime previsto neste artigo será cumprida inicialmente em regime fechado. Com base nesse entendimento, o plenário, por maioria, deferiu habeas corpus com a finalidade de alterar para semiaberto o regime inicial de pena do paciente, o qual fora condenado por tráfico de drogas com reprimenda inferior a 8 anos de reclusão e regime inicialmente fechado, por força da Lei 11.464 de 2007, que instituíra a obrigatoriedade de imposição desse regime a crimes hediondos e assemelhados, vide informativo 670. Destacou-se que a fixação do regime inicial fechado não se dera exclusivamente com fundamento na lei em vigor. Observou-se que não se teriam constatado requisitos subjetivos desfavoráveis ao paciente, considerado tecnicamente primário. Ressaltou-se que, assim como no caso da vedação legal à substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em condenação pelo delito de tráfico, já declarada inconstitucional pelo STF, a definição de regime deveria sempre ser analisada independentemente da natureza da infração. Ademais, seria imperioso aferir os critérios de forma concreta, por se tratar de direito subjetivo garantido constitucionalmente ao indivíduo. Consignou-se que a Constituição contemplaria as restrições a serem impostas aos incursos em dispositivos da Lei 8.072 de 90 e, dentre elas, não se encontraria a obrigatoriedade de imposição de regime extremo para início de cumprimento de pena. Salientou-se que o artigo 5º, inciso 43 da Constituição Federal, afastaria somente a fiança, a graça e a anistia,
para, no inciso 46, assegurar de forma abrangente a individualização da pena, vencidos os ministros Luiz Fux, Joaquim Barbosa e Marco Aurélio, que denegavam a ordem. HC 111-840 do Espírito Santo, relator, ministro Dias Toffoli, julgado em 27 de junho de 2012. Então, o que a gente tem em relação a esse entendimento do STF? Veja que, no caso concreto, o indivíduo foi condenado por tráfico de drogas a uma pena inferior a 8 anos. E se o indivíduo era primário, se seguíssemos a regra do Código Penal, o regime inicial de cumprimento da pena não deveria ser o regime fechado, considerando que os requisitos subjetivos eram favoráveis. Porém, em virtude da obrigatoriedade prevista na Lei 8.072 de 90, o juiz aplicou o regime inicial fechado. E o Supremo disse: isto viola o princípio da individualização da pena. Vinícius, por que ocorre violação ao princípio da individualização da pena? É o que você vai anotar. A violação ao princípio da individualização da pena decorre do desprezo a critérios subjetivos, para a fixação do regime de cumprimento da pena. Ou seja, as qualidades individuais, os atributos subjetivos são desprezados, são deixados de lado. E apenas a lei, objetivamente, é considerada como critério para estipular o regime inicial de cumprimento de pena. Isso o Supremo Tribunal Federal não admite. Então veja, se aplicássemos literalmente esse artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 8.072 de 90, que foi aplicado literalmente por muito tempo, a gente teria esse tipo de situação que você vai ver aqui no quadro. Imagine o seguinte: imagine que o sujeito ele foi condenado pelo crime de tráfico de drogas. Então imagine que ele foi condenado pelo crime de tráfico de drogas, porém o tráfico foi um tráfico privilegiado, tráfico que está no artigo 33, parágrafo 4º da Lei 11.343 de 2006, que o STF diz que é crime equiparado a hediondo, tem entendimento de que esse crime é equiparado a hediondo. E nesse parágrafo 4º existe a possibilidade de redução de pena se o sujeito preencher os requisitos do parágrafo 4º. Redução de pena de 1/6 a 2/3. Então, se o sujeito condenado for primário, tiver bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas e não integrar a organização criminosa, faz jus à redução de pena, que está no artigo 33, parágrafo 4º da Lei de Drogas. Beleza? O tráfico de drogas tem pena prevista de 5 a 15 anos de reclusão. 5 a 15 anos de reclusão, sendo que a lei prevê também a pena de multa. Imagine que o indivíduo ele tenha sido condenado e na pena base o juiz tenha aplicado a pena de 5 anos, mantendo a pena de 5 anos na pena intermediária, na segunda fase de aplicação de pena. E o juiz resolveu reduzir no máximo a pena do indivíduo em virtude do preenchimento dos requisitos do tráfico privilegiado. Significa que esta pena de 5 anos, ela pode cair para 1 ano e 8 meses de reclusão. Imagine então que o indivíduo praticou um tráfico privilegiado, crime equiparado a hediondo, e o juiz aplicou o regime fechado. Então, 1 ano e 8 meses e o juiz aplicou o regime fechado para o cumprimento da pena, de acordo com o que está no artigo 2º, parágrafo 1º da Lei de Crimes Hediondos. Beleza? Agora imagine o seguinte: paralelamente, imagine que um sujeito foi condenado por crime de roubo, cuja pena é de 4 a 10 anos de reclusão, sendo que esse roubo foi com 2 majorantes. Artigo 157, parágrafo 2º, vamos colocar aqui, imagine que foi com emprego de arma, inciso 1, e também concurso de pessoas, inciso 2. Então, artigo 157, parágrafo 2º, incisos 1 e 2 do Código Penal, roubo com as majorantes do emprego de arma e do concurso de pessoas. Pena prevista para o roubo no Código Penal, 4 a 10 anos de reclusão e multa.
O juiz, então, resolveu condenar o indivíduo a 7 anos e 10 meses de reclusão, sendo que aplicou também a pena de multa. 7 anos e 10 meses de reclusão para o indivíduo primário enseja o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena. O juiz, então, utilizou o artigo 33 do Código Penal para definir o regime semiaberto como o adequado ao cumprimento da pena. Olha a incongruência que a gente tem aqui. Aquele que foi condenado a 1 ano e 8 meses, ou seja, o juiz considerou esse crime de menor gravidade, esse que foi condenado a 1 ano e 8 meses, regime inicial fechado para ele. Enquanto quem praticou um crime de roubo, cuja pena aplicada foi de 7 anos e 10 meses de reclusão, esse sujeito teve o regime semiaberto aplicado para o cumprimento da sua pena de forma inicial. Olha que interessante. Aqui o princípio da proporcionalidade foi para o beleléu. Porque uma pena muito mais grave permitiu regime de cumprimento de pena mais brando, enquanto uma pena de 1 ano e 8 meses, regime fechado, sendo que ambos os réus são primários. Esse tipo de situação viola, evidentemente, o princípio da proporcionalidade. Além de tudo, em relação a esse condenado por tráfico, critérios subjetivos foram desprezados. As condições individuais do sujeito, inclusive, se a pena foi de 1 ano e 8 meses, se trata de pequeno traficante. Será que realmente seria necessário o regime inicial fechado nesse tipo de situação? Isso é algo a se questionar. Então, se você entende, se é o seu entendimento, se você acredita que realmente é desnecessário que se aplique para esse sujeito o regime inicial fechado, o seu argumento é de que isso viola o princípio da proporcionalidade. Não podemos admitir violação ao princípio da proporcionalidade quando da fixação do regime inicial de cumprimento da pena. Bacana isso? Legal. Você entendeu, então, por que o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional o artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 8.072/90, violação ao princípio da individualização da pena, e a doutrina vai acrescentar ainda violação ao princípio da proporcionalidade. Vamos passar adiante na análise da Lei de Crimes Hediondos. Vamos passar adiante. Parágrafo 2º. A progressão de regime, no caso dos condenados aos crimes previstos neste artigo, dar-se-á após o cumprimento de 2/5 da pena se o apenado for primário e de 3/5 se reincidente. Olha o que diz o artigo 2º, parágrafo 2º da Lei 8.072/90. Como funciona a progressão de regime nos crimes hediondos? Vamos fazer um tópico no caderno. Progressão de regime nos crimes hediondos e equiparados. Progressão de regime nos crimes hediondos e equiparados. Vamos ver como tratar a questão. Progressão de regime nos crimes hediondos e equiparados. A lei vai dizer o seguinte: para o condenado primário, havendo condenação por crime hediondo, 2/5 da pena cumprida é a fração para a progressão de regime. 2/5 da pena cumprida. Já para o condenado reincidente, 3/5 da pena cumprida para a progressão de regime. 3/5 da pena cumprida. E veja, com a declaração de inconstitucionalidade do artigo 2º, parágrafo 1º, o juiz vai definir o regime inicial de cumprimento de pena de acordo com o Código Penal, artigo 33. Então, mesmo que o crime seja hediondo ou equiparado, sendo o indivíduo primário condenado a uma pena de até 4 anos, regime aberto. Condenado a pena superior a 4 e até 8, regime semiaberto.
acima de 8, regime fechado. Veja só. Condenado primário, 2/5 da pena cumprida. Condenado reincidente, 3/5 da pena cumprida. Essas frações são básicas. Você tem que saber decore e salteado estas frações que estão aqui. Por quê? Porque qualquer preso sabe. Qualquer preso sabe que se o crime for hediondo e equiparado, é 2/5 para quem é primário e 3/5 para quem é reincidente. Você não vai perder sua vaga no concurso por preso. Então você tem que saber essas frações. Agora acompanhe comigo o seguinte. Para o reincidente, a fração é de 3/5. A minha pergunta é: será que esta reincidência prevista na lei é reincidência em crime hediondo ou equiparado? Ou será que se o indivíduo foi condenado anteriormente por um crime não hediondo ou equiparado, e se depois ele vier a praticar crime hediondo ou equiparado, se a progressão vai ser com a fração de 3/5? Aí você vai anotar o seguinte no seu caderno. A lei não previu reincidência específica em crime hediondo ou equiparado. A lei não previu reincidência específica em crime hediondo ou equiparado. Significa o seguinte: se anteriormente o indivíduo foi condenado por furto e depois foi condenado por um estupro, imagine que por esse furto já exista sentença transitada em julgado e depois o indivíduo praticou um estupro. Esse estupro, você sabe, é crime hediondo e a progressão de regime ocorrerá com 3/5 da pena cumprida. É irrelevante se o crime anterior foi hediondo ou não. Havendo o crime anterior, condenação transitada em julgado, vamos ter 3/5 da pena cumprida para a progressão de regime em relação a crimes hediondos e equiparados. Fácil, bacana isso, tranquilo, não há necessidade de reincidência específica em crime hediondo ou equiparado. Beleza. E agora nós vamos trabalhar com duas súmulas. Uma súmula do STJ e uma súmula vinculante do STF a respeito da questão. Então o STJ tem súmula e o STF súmula vinculante a respeito da questão. Vamos ver como funciona a progressão de regime para quem praticou crime hediondo ou equiparado antes da entrada em vigor da Lei 11.464, de 28 de março de 2007. Então veja, Lei 11.464 de 2007 foi um divisor de águas em relação à questão da progressão de regime em crimes hediondos. A gente vai entender o que essas súmulas querem dizer. Então a primeira súmula, essa súmula 471 do STJ, essa súmula ela foi cobrada em 2 exames consecutivos da OAB. Em 2 exames consecutivos, tivemos cobrança da súmula 471 do STJ, que despenca em concurso público. Olha o que ela diz. Os condenados por crimes hediondos ou assemelhados cometidos antes da vigência da Lei 11.464 de 2007 sujeitam-se ao disposto no artigo 112 da Lei 7.210 de 84 para a progressão de regime prisional. E vem a súmula vinculante número 26, que diz o seguinte: para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche ou não os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico. Nós vamos fazer um esquema aqui no quadro para ficar muito claro para você como essa Lei 11.464 de 2007 foi um divisor de águas em relação à progressão de regime em crimes hediondos e equiparados. Então vamos fazer um esquema aqui no quadro para você entender o significado desta lei. Então, vamos ver o antes e o depois da entrada em vigor da Lei 11.464
de 2007, de 28 de março de 2007, o antes e o depois. Imagine o seguinte, imagine que o sujeito praticou um crime no ano de 2006, antes da entrada em vigor da Lei 11.464 de 2007. O que era previsto quanto à progressão de regime antes da entrada em vigor dessa lei? A Lei 8.072/90 previa regime integralmente fechado. Não havia progressão de regime para quem era condenado por crime hediondo ou equiparado. Então, antes da entrada em vigor da lei, a previsão da Lei 8.072/90 era regime integralmente fechado. Regime integralmente fechado para quem fosse condenado por crime hediondo ou equiparado. Sendo que, em relação a crimes não hediondos, ou equiparados, a regra era a aplicação do artigo 112 da Lei 7.210 de 84, da LEP. Então, a regra para crimes não hediondos era a aplicação do artigo 112, que prevê para a progressão de regime a fração de 1/6 da pena cumprida. Então, era essa a regra até março de 2007. Praticou o crime hediondo ou equiparado, regime integralmente fechado, não tem direito à progressão de regime. Praticou o crime não hediondo, artigo 112 da LEP, progressão de regime com 1/6 da pena cumprida. Progressão de regime com 1/6 da pena cumprida. Até aí, muito bem, tudo muito lindo. Vem a Lei 11.464 de 2007 e faz uma bagunça. Esta lei determina para o condenado primário a fração de 2/5 da pena cumprida. E para o reincidente, 3/5 da pena cumprida. Sendo que continua vigendo para crimes não hediondos, mesmo depois da Lei 11.464 de 2007, o artigo 112 da LEP, 1/6 da pena cumprida, para crimes não hediondos. Beleza, é o que diz a Lei 11.464 de 2007. E tem o seguinte, pouco antes da entrada em vigor da lei, o STF declarou inconstitucional o regime integralmente fechado, dizendo que isto violava o princípio da individualização da pena. E quando o STF declara isso inconstitucional, isso significa que a norma é nula. A norma foi considerada nula, de modo que regime integralmente fechado não era mais admitido segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Inclusive, a Lei 11.464 de 2007 surge exatamente para poder regular, porque se a norma tinha sido declarada inconstitucional, uma outra norma, agora prevendo progressão de regime, precisava ser criada. E foi criada de fato. E aí o que aconteceu? Olha só. Ficou a dúvida na seguinte situação. Imagine que o sujeito praticou o crime antes da entrada em vigor da Lei 11.464 de 2007. E imagine que sua sentença foi proferida depois da entrada em vigor. Então, imagine que sua sentença foi proferida depois da entrada em vigor. Como é que a gente vai regular esse tipo de situação? Com a prática do fato antes da Lei 11.464 de 2007. O sujeito sendo condenado posteriormente. Será que a gente vai aplicar a norma que veio com a Lei 11.464 de 2007? Indivíduo primário com 2/5, indivíduo reincidente com 3/5? Será que é isso que a gente vai fazer? A resposta é negativa. Pela redação das súmulas que nós vimos, para quem praticou
antes da Lei 11.464 de 2007, crime hediondo ou equiparado, vamos aplicar o artigo 112 da Lei de Execução Penal, com progressão de regime, com 1/6 da pena cumprida. Por quê? Porque quando o STF declarou inconstitucional o regime integralmente fechado, declarou a norma nula. E se a norma foi declarada nula com efeito retroativo, o que sobrou foi o artigo 112 da LEP, que era o que estava vigente na época. Então, por se tratar de norma mais benéfica, que estava vigente na época, tendo sido o regime integralmente fechado declarado inconstitucional, é o artigo 112 da LEP que é aplicado na situação concreta quando o indivíduo pratica crime hediondo ou equiparado antes da entrada em vigor da Lei 11.464 de 2007. Então, o que acontece ainda hoje, ano de 2014, quando nós vamos fazer júri aqui em Sobradinho, né? Eu sou defensor titular do Tribunal do Júri de Sobradinho e toda semana tem júri, geralmente um por semana, e tem ainda alguns homicídios qualificados em que o réu é condenado, mas praticou o crime antes da entrada em vigor da Lei 11.464 de 2007. Então, para esse réu, a situação é bem mais tranquila. Ele vai progredir de regime com 1/6 da pena cumprida. Se, por exemplo, ele é condenado por um homicídio qualificado consumado, com pena de 12 anos de reclusão, ele vai ficar 2 anos preso. Porque no regime inicial fechado, ele fica 2 anos. Depois passa para o semiaberto, que já é uma prisão mais flexível. Mas no regime fechado, ele vai ficar 2 anos. Então é muito mais tranquilo, porque ele cumpre 1/6 da pena cumprida e já progride de regime. Compreendeu? Então, com a declaração de inconstitucionalidade, sobra o artigo 112 da LEP, e esse é o artigo que vai ser utilizado para se verificar a progressão de regime quando o crime hediondo foi praticado antes da entrada em vigor da Lei 11.464 de 2007. Fácil, tranquilo isso. Vamos passar adiante. Diz o parágrafo 3º da Lei 8.072 de 90 o seguinte: em caso de sentença condenatória, o juiz decidirá fundamentadamente se o réu poderá apelar em liberdade. Esse parágrafo 3º é óbvio. Se alguém for condenado por crime hediondo ou equiparado, o juiz na sentença condenatória decide se o réu pode apelar ou não em liberdade. Então, o juiz decide se vai decretar a prisão preventiva, e aí devem estar presentes os requisitos do artigo 312 do CPP, ou se o indivíduo poderá apelar em liberdade. Ou se ele estiver preso durante o processo, o juiz decide na sentença condenatória se vai manter a prisão ou se vai revogar esta prisão preventiva. É o parágrafo 3º, é um parágrafo óbvio na Lei de Crimes Hediondos. E o parágrafo 4º, que a gente analisa agora. A prisão temporária, sobre a qual dispõe a Lei 7.960 de 89, nos crimes previstos neste artigo, terá o prazo de 30 dias, prorrogável por igual período, em caso de extrema e comprovada necessidade. Então vamos escrever aí no caderno, vamos fazer um tópico: prisão temporária e crimes hediondos. Prisão temporária e crimes hediondos. Prisão temporária e crimes hediondos. Vamos fazer um tópico no caderno: prisão temporária e crimes hediondos. Então, o que a gente tem em relação à prisão temporária e os crimes hediondos? Olha só. A Lei 7.960 de 89 é a lei que regula a prisão temporária. Quando o crime não é hediondo e admite prisão temporária, a prisão temporária vai ter um prazo de 5 dias, prorrogáveis por mais 5 dias, em caso de extrema e comprovada necessidade. Em caso de extrema e comprovada necessidade. Então acompanhe. A prisão temporária,
é uma prisão que só ocorre na fase de investigação preliminar, notadamente no inquérito policial. Inclusive, a lei de prisão temporária diz que ela só ocorre no inquérito, havendo controvérsia doutrinária se seria possível a ocorrência em outros tipos de investigação preliminar. Mas, enfim, vamos seguir o que está na lei. Prisão temporária ocorre na fase de inquérito policial. Então, se o crime é não hediondo, 5 dias prorrogáveis por mais 5. Sendo que vem o artigo 2º, parágrafo 4º da Lei de Crimes Hediondos, da Lei 8.072 de 90, artigo 2º, parágrafo 4º, e prevê um prazo diferente. 30 dias prorrogáveis por mais 30 dias em caso de extrema e comprovada necessidade. Em caso de extrema e comprovada necessidade. Prisão temporária, no caso de crime hediondo ou equiparado, prazo de 30 dias, prorrogáveis por mais 30, em caso de extrema e comprovada necessidade. Bacana, muito legal. Quanto a isso, tranquilo, todo mundo sabe que o prazo da prisão temporária em caso de crime hediondo ou equiparado é de 30 dias, prorrogáveis por mais 30 em caso de extrema e comprovada necessidade. E aí uma primeira questão que surge é a seguinte. A lei de prisão temporária, Lei 7960 de 89, traz um rol de crimes que admitem prisão temporária. Porém, tem crime que está na lei de prisão temporária, e não está na lei de crimes hediondos, como, por exemplo, o roubo. O roubo admite prisão temporária e não é crime hediondo. Prisão temporária por roubo, portanto, vai ter prazo de 5 dias, prorrogáveis por mais 5. Quanto a isso, tranquilo. Existe uma situação inversa que é a seguinte. Tem crime que está na lei de crimes hediondos, como crime hediondo ou equiparado, mas não está previsto na lei de prisão temporária como admitindo prisão temporária. Vou repetir. Tem crime que está na lei de crimes hediondos, mas não está na lei de prisão temporária como admitindo prisão temporária. A minha pergunta é, se um crime está previsto na lei de crimes hediondos, como hediondo, porém não está previsto na lei de prisão temporária como crime que admite prisão temporária, será que este crime vai admitir prisão temporária? Compreendeu? Vou dar um exemplo que vai ficar muito claro para você. Estupro de vulnerável é crime hediondo? É. Está no rol do artigo 1º da Lei 8.072 de 90. Estupro de vulnerável é crime hediondo. Sem dúvida alguma que é. Tá lá no rol. Mas quando você vai na Lei 7960 de 89, você não vê no rol de crimes que admitem prisão temporária o estupro de vulnerável. E a minha pergunta é, estupro de vulnerável admite ou não prisão temporária? A jurisprudência vai dizer que sim, e o STJ vai dizer que sim. Por quê? Porque com a entrada em vigor da Lei de Crimes Hediondos e com o artigo 2º, parágrafo 4º, o entendimento hoje majoritário na jurisprudência é de que todos os crimes hediondos e equiparados admitem prisão temporária. Por haver previsão expressa da prisão temporária na Lei de Crimes Hediondos e Equiparados, o entendimento majoritário é de que qualquer crime hediondo ou equiparado admite prisão temporária porque o artigo 2º, parágrafo 4º, está dentro da Lei 8.072 de 90, fazendo referência expressa ao prazo da prisão temporária em crimes hediondos e equiparados. Esse é o entendimento que tem predominado. Se você vai fazer prova para a Defensoria Pública, você pode questionar isso. Você pode dizer que aquilo que não está no rol taxativo da Lei 7960 de 89 não admite prisão temporária. Pode argumentar? Pode. Mas o entendimento majoritário é, se a Lei de Crimes Hediondos regulou o prazo de prisão temporária, todos os crimes hediondos e equiparados lá previstos admitem prisão temporária no prazo de 30 dias mais 30 dias.
E a prorrogação só ocorre no caso de extrema e comprovada necessidade. Vamos ver um HC julgado pelo STJ 177.276 de Goiás. Habeas corpus substitutivo de recurso ordinário, não cabimento, estupro de vulnerável, prisão temporária, fuga do indiciado, constrangimento ilegal, não ocorrência. Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em substituição a recursos especial e ordinário ou de revisão criminal, admitindo-se de ofício a concessão da ordem ante a constatação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Mostra-se devidamente justificada a prisão temporária do paciente para a apuração do crime de estupro de vulnerável, estando o paciente foragido. Habeas corpus não conhecido, HC 177.276 Goiás, relator ministro Nefi Cordeiro, sexta turma, julgado em 20 de maio de 2014, publicado em 29 de maio de 2014. Não tem dúvida, com esse julgado aqui, o que você vai concluir? Estupro de vulnerável admite prisão temporária, embora não esteja na Lei 7960 de 89 como admitindo prisão temporária. Tranquilo isso? Muito fácil, muito fácil. Para fechar então a Lei de Crimes Hediondos, vamos colocar uma pergunta no caderno para a gente fechar a Lei de Crimes Hediondos. Escreva uma pergunta no seu caderno. Qual é o prazo de conclusão do inquérito policial? Qual é o prazo de conclusão do inquérito policial? No caso da prática de crime hediondo ou equiparado, no caso da prática de crime hediondo ou equiparado, tendo havido decretação de prisão temporária. Qual é o prazo de conclusão do inquérito policial? No caso da prática de crime hediondo ou equiparado, tendo havido decretação de prisão temporária. E aí, como resolver essa questão? Por que a polêmica? Pelo seguinte, olha só. A gente vai voltar agora para nossas primeiras aulas de inquérito policial lá no nosso curso de processo penal. No nosso canal Penal em Foco Online no YouTube, acompanhe conosco. Você viu, quando estudamos o prazo de conclusão do inquérito, que quando o indiciado está preso, o prazo de conclusão é de 10 dias. E quando o indiciado está solto, o prazo de conclusão é de 30 dias. E qual é o problema? Se a prisão temporária só ocorre no curso do inquérito policial, qual seria então o prazo de conclusão do inquérito quando o crime a ser apurado seja um crime hediondo ou equiparado? Pelo seguinte ocorre a indagação, olha só. 30 dias mais 30 é o prazo da prisão temporária, em caso de crime hediondo ou equiparado. Sendo que a prisão temporária só ocorre no inquérito. Se o CPP prevê que o prazo máximo é de 10 dias para o inquérito, mas a Lei de Crimes Hediondos prevê um prazo máximo de 60 dias para a prisão temporária, 30 mais 30, como é que a gente vai compatibilizar o Código de Processo Penal com a Lei de Crimes Hediondos? A doutrina vai dar a seguinte resposta que o CESP já cobrou em prova. Seguinte, o prazo de conclusão do inquérito, no caso de prisão temporária por crime hediondo ou equiparado, será regulado pelo prazo da prisão temporária. Então, o prazo de conclusão do inquérito terá como parâmetro o prazo máximo da prisão temporária. Então, sendo possível prisão temporária por 30 dias prorrogáveis por mais 30, esse é o prazo máximo que vai regular o prazo de conclusão do inquérito policial. O prazo máximo da prisão temporária vai regular o prazo de conclusão do inquérito policial. Bacana? Então nós vamos encerrar o estudo da Lei de Crimes Hediondos, analisando o artigo 3º rapidamente. O artigo 3º, vamos só ler esse artigo e fazer um breve comentário, um artigo muito tranquilo. A União manterá estabelecimentos penais de segurança máxima destinados ao cumprimento de penas impostas a condenados de alta periculosidade, cuja permanência em presídios estaduais ponha em risco a ordem ou incolumidade pública. Então esse é o artigo 3º da Lei 8.072 de 90. E que a gente tem nesse artigo 3º? Aqui está dizendo que a União manterá estabelecimentos penais de segurança máxima quando o sujeito for de alta periculosidade. Veja só,
A lei não está dizendo que se o sujeito praticar crime hediondo ou equiparado, ele vai para um presídio de segurança máxima, não. Se ficar constatada alta periculosidade, este indivíduo poderá ser encaminhado para um presídio de segurança máxima, que são os presídios federais, os presídios mantidos pela União. Então a regra é que o sujeito cumpra a pena por crime hediondo ou equiparado em presídios estaduais. Constatada a alta periculosidade, sendo necessária a transferência desse indivíduo para um presídio federal de segurança máxima, esta transferência será realizada. Então nós encerramos o estudo da Lei de Crimes Hediondos, Lei 8.072 de 90. Tratamos das questões mais relevantes e mais polêmicas acerca desta lei. Encerramos o estudo desta lei e vamos continuar vendo muitas outras leis extravagantes em matéria criminal. Muito obrigado pela sua atenção. Acompanhe o nosso canal Penal em Foco Online no YouTube. Em breve o nosso site. Até lá!